Vinho e mesa, mesa e vinho, capítulo 2 do livro de João, fala do vinho, do segundo vinho, não do primeiro. O primeiro vinho é preparado por aquele casal que fizeram vinho e, como hábito, o próprio mestre Sala diz que em todo casamento que ele vai, primeiro se põe o vinho bom e depois se põe o vinho ruim. Então ele impactado, quando Jesus transforma a água em vinho, ele diz: neste casamento, porém, foi diferente. Primeiro veio o pior, depois veio o melhor. Ou seja, o cálculo humano diz uma coisa, o milagre de Jesus diz outra coisa. O melhor vinho está por vir e veio naquele casamento. Ageu, capítulo 2, a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Capítulo 8, versículo 7 de Jó: o teu início, na verdade, terá sido pequeno, mas teu último estado crescerá extremo. Deus fala de uma segunda parte. Às vezes é difícil você crer que vai ter uma segunda parte na tua vida extraordinária. Naquele casamento foi assim. Jesus transformou água em vinho para impactar não só o mestre Sala, mas todos aqueles convidados. Louvado seja Deus. A Bíblia diz no Salmo 23 que Davi disse: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Esse Davi que ora pedindo uma mesa na presença dos seus inimigos, é o mesmo Davi que o dia que Samuel foi, lá no capítulo 16 do livro de 1 Samuel, é o mesmo Davi que foi ungido no meio dos seus irmãos. Mas quando ele foi ungido, ele não ia sentar na mesa. Quando ele foi ungido, ele não ia comer daquela comida. Quando ele foi ungido, ele nem ia ver o Samuel. Porque quando Samuel chegou na casa de Jessé para ungir o rei de Israel, todos os filhos de Jessé foram apresentados e até o profeta Samuel já pensava que o ungido do Senhor estava diante dele. Um dos filhos de Jessé, os mais aparentados, mais bonitos, mais bem vestidos, aqueles que estavam treinados para o exército de Saul. E quando terminaram todos os filhos de Jessé, Deus disse: não é nenhum desses aí, porque eu não vejo como o homem vê, eu vejo o que está dentro do coração. Então Samuel ficou um pouco confuso, chegou para Jessé e perguntou: tu ainda tem um teu filho? Ele disse: eu tenho, mas ele não está aqui, ele está apacentando as ovelhas. Ou seja, Davi não ia sentar naquela mesa nem comer daquela cozinha, não era hábito, não era. Davi não ficava constantemente em casa e comendo da mesa e comendo daquela comida. Mas naquele dia, a Bíblia diz que Samuel disse: ninguém vai comer nesta mesa, ninguém vai comer nesta casa antes de Davi chegar aqui, manda chamá-lo. Talvez se fosse eu, você vinha bem devagarinho, sabendo que as pessoas estavam ali com fome esperando por você. Mas gente assim que foi desprezada, abandonada, que não tem uma mesa própria, que não é habituada a ficar na mesa, geralmente vem apressadinho, porque se acha importante e interessante nessas horas. Davi veio correndo e sentou naquele dia, naquela mesa, todo sujo de azeite, porque a Bíblia diz que Deus ungiu ele no meio dos seus irmãos. E naquele dia, com certeza, o melhor foi para Davi, pois o profeta Samuel estava lá e todos perceberam que aquele homem era escolhido de Deus. Mesa e vinho. Mesa e vinho. Então Davi ora no Salmo 23, talvez na memória, aquele grande dia que ele sentou naquela mesa e viu todos os seus irmãos que lhe desaprovavam. E agora Davi no Salmo 23 está dizendo: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Quem sabe Davi carrega na memória a lembrança daquele dia, quando ele sentou numa mesa que não era hábito ele sentar e comeu numa comida que não era hábito ele comer. Davi sabe o que ele está pedindo: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Mesa e vinho. Deus faz assim, está na palavra. Fica com Deus, fique na paz do Senhor. Mesa e vinho. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos e me dá o segundo vinho, Senhor, para impactar até mesmo o mestre Sala e os meus convidados. Louvado seja Deus. Glória a Deus.